E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais um novo tópico, tá? É, mas a gente vai dar os argumentos de por que o método dos multiplicadores de Lagrange funcionam mais pra frente. Ou seja, a gente não vai provar hoje. A ideia aqui é a gente olhar quando e como usar esse método. Os multiplicadores de Lagrange, ele é um método que é usado para resolver problemas de optimização com vínculo. O que significa isso? Que a gente vai supor que a gente tem uma função de f de x, y, em que a gente quer encontrar um ponto de máximo e mínimo, tá? Um valor máximo e mínimo. Mas a gente não está autorizado a considerar todos os espaços, todos os pontos do espaço em R2. Não está interessado em usar todos os pares x, y. Enquanto a gente estava procurando por esse valor. Ao invés disso, os pares ordenados XY que a gente está considerando são vinculados a algum tipo de curva ou de superfície. Existe uma série de exemplos do uso desse método na ciência, engenharia e economia. Ok? Por exemplo, a otimização de. Se a gente tiver que otimizar alguma função de utilidade, sob restrições orçamentárias, tá? Então, existe alguma função de algum parâmetro numa empresa e a gente precisa otimizar esse parâmetro. Mas o dinheiro não é infinito, a gente não pode alocar em qualquer lugar, tá? Não, existe uma série de restrições e, bom, a gente precisa otimizar considerando essas restrições. Então, é, é mais ou menos. Isso é um tipo de exemplo, tá? Então, o problema dos multiplicadores de Lagrange sempre vai ser do tipo minimize ou maximize W, que é uma função, sei lá, de N variáveis, por exemplo, f de x, y, z, vinculado a alguma g de x, y, z igual a uma constante. E como que a gente vai fazer? Qual vai ser a solução do método de multiplicador de Lagrange? Então, vamos lá. Vamos procurar, sei lá. Então, problema. Problema. é, Minimize ou maximize W igual Y, Z, vinculado por G. E a solução é, é o máximo, o mínimo local, mínimo, máximo, local, deve ocorrer em um ponto crítico. Crítico. É, isso é, um ponto onde
o gradiente da F é igual a um multiplicador do gradiente da G. Ok? E a G, né? Vamos dizer uma constante. Ok? A gente não vai provar aqui, tá? Não nesse vídeo. Um exemplo. Tá? Exemplo. Tornar uma caixa, fazer uma caixa usando o mínimo de material, tá? Então, uma caixa é feita, né? De papelão, né? Aqueles papelões com face. De lado duplo grosso, tá? Lado duplo grosso. Então, 12 camadas, né? Papelão. Fundo triplo, né? Espessura tripla. E verso de espessura única, sem topo, tá? Então, esse a ideia. Tá bom? Então, dupla, lado duplo, tá? Fundo triplo, né? É, é, frente e verso, espessura única e sem topo. Então, é isso, tá? Então, a ideia é quais as dimensões a gente precisa usar. A gente precisa usar para caixa, né? Para que a gente tenha a menor quantidade, use a menor quantidade de papelão. Para uma caixa com volume fixo de 3 unidades de volume. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente fez esse problema uma vez, né? Resolvendo para Z em termos de x e y e substituindo para ele, né? Então, a gente já sabe qual que é a resposta do problema, que já foi feito. Quando a gente fez isso, né? A gente isso levou a um problema de otimização irrestrito, né? Em XY. Aqui a gente vai fazer isso com um problema restrito. É importante ser capaz de fazer isso, porque eliminar uma variável nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes é simplesmente mais fácil manter problema com restrição, com vínculo. A, a caixa, né? A caixa vai ser uma caixa de dimensões XYZ. Então, tem caixa normal. Tem. Então, tem uma caixa com dimensão X, Y e Z. Tá? A área de um lado, né? Do lado de folha única, né? É YZ, né? Existem dois lados com folha dupla, né? Dupla. Então,
vai usar aqui? Um lado. Um lado é YZ. Lado aqui, folha única. Tá? Outro lado é folha. Dois são folha dupla. Então, vamos pegar. Quatro. Quatro YZ. Né? Porque isso é a área de um lado, né? Então, se isso é a área de um lado, YZ, ele tem. É, isso. Então, a gente não vai usar primeiro. A gente não vai usar primeiro a lado de folha simples. Vamos lá. Folha dupla primeiro. A gente pega o lado que tem folha dupla. Uma folha tem área YZ. Uma folha dupla tem área 2YZ. Dois lados de folha dupla tem área 4YZ. Então, ok? Aí a área da frente e de trás, né? A área da frente e de trás tem área XZ, né? Se ele tem papel simples, né? Folha simples, frente e trás, papel simples, 2XZ. A área de baixo. A área de baixo tem XY. E ele é com folha tripla. Então a gente vai usar 3XY. Em cima é destapado, né? Então, a quantidade de papelão que a gente vai usar, total de papelão, é isso aqui. Então, eu vou, ao invés de deixar em termos de área, né? A gente vai reescrever, só para manter o rigor da notação que a gente vem usando até agora, mas é área, tá? Não deixa de ser área. Mas a gente vai escrever como W, que nada mais é do que uma f de XYZ. Ok? O volume fixo, ele age como um vínculo. Né? Isso é o vínculo. Ele força uma relação entre x, y e z. Então, a gente não pode variar independentemente. Esse vínculo tem que ser obedecido eternamente. Então, o volume é 3. E o volume, x, y, z, 3. O nosso primeiro trabalho agora é escolher as equações para olhar os pontos críticos. Então, a primeira coisa que a gente precisa é manejar essa equação. Para manejar, para encontrar os pontos críticos de cada uma dessas equações, a gente precisa dos gradientes. O gradiente da f é 2z mais 3y. 4z mais 3x. 4y mais 2x. Ok? Esse é o gradiente da f. O gradiente da v é YZ, XZ, XY. Ok? O método do multiplicador de Lagrange, né? Tem uma equação. E
E a equação representa o método de Lagrange é gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente de v. E v é igual a 3. Isso só é verdade, então, se, somente se, o gradiente da f, que é, tem um bolho feio ali, 2x, 3y, 2z, 4z, x, 4y, mais 2x, é igual a 1 lambda vezes yz, xz, xy e xyz igual a 3, tá? Agora a gente vai resolver essa equação para os pontos críticos. A gente faz isso resolvendo para os lambdas em cada equação. A gente vai chamar isso de resolver simetricamente. Então, se a gente pegar cada uma dessas equações, né? 2x mais 3y igual a lambda yz. Então, a gente vai ter 2z 3y sobre z. A lambda. 4z mais 3x sobre z. A lambda. 4y mais 2x sobre a lambda. Ok? E e o vínculo com z. Ok. Bom, isso tudo implica, né? Se a gente igualar todo mundo, né? Se todo mundo é igual a lambda, a gente vai ter como implicação que 2 sobre y mais 3 sobre z é igual a 4 sobre x mais 3 sobre z é igual a 4 sobre x mais 2 sobre y. Ok? E daí, né? Daí a gente da primeira das duas primeiras da primeira igualdade, né? 2y mais 3 sobre z é igual a 4 sobre x sobre 3 sobre z. A gente vê, portanto, que 2 sobre y é igual a 4 sobre x. Ok? A consequência, né? É que, portanto, x é igual a 2y. E também desses dois aqui, né? A gente chega aqui que 3 sobre z, né, é igual a 2 sobre y.
Qual que é a implicação? É que z é igual a 3 meios de y. Agora, né, a gente tem um vínculo, né? O vínculo nos diz que x, y, z é igual a 3. A gente sabe quanto que vale x, quanto que vale y e quanto vale z. Substitui aqui. A gente vai ter 2y vezes 3 meios de y. Então dá 3y quadrado vezes y. 3y ao cubo igual a 3. Conclusão. Y é 1. Se y é 1, então x igual a 2 e z igual a 3. Ok? E quanto que é o total de papelão que a gente vai usar? Vou calcular o W. W é 18. Mais um exemplo. Minimizar. Minimizar uma W igual a Y vinculado a uma esfera de raio 1. Então, como é que a gente resolve isso? Precisa descobrir os gradientes, né? O gradiente da F é o gradiente disso, 0, 0. O gradiente da G, que é o vínculo, é 2x, 2y, 2z. Então, gradiente da F, aplicando na equação Lagrange, gradiente da F é igual a lambda vezes o gradiente. A implicação é 0, 1, 0 igual a lambda vezes x 2y z. Dessa equação, né? A conclusão é que x e z valem 0. Tá? E pelo vínculo, né? Pelo vínculo, a gente, como x e z vale 0, então y quadrado é igual a 1. E pelo vínculo, y é mais ou menos 1. Então, ele nos dá, respectivamente, o valor de mínimo e o valor de máximo. Mais um exemplo? Um retângulo, ele está num plano, ele é colocado no primeiro quadrante. Então, no eixo dos números dos x positivos e y positivos, né? Ele é colocado no primeiro quadrante. De modo que um canto O, ele vai estar na origem do quadrante. E os dois lados adjacentes a O estejam nos eixos, tá? O canto P, ele tá na curva x mais 2y igual a 1. O vínculo é a curva.
tá? Aí, usando o método de multiplicadores de Lagrange, encontre qual é o ponto P, onde o retângulo tem a área máxima. Diga como você sabe que esse ponto dá o máximo, tá? Então, a gente precisa de alguns nomes aqui. Então, eu vou... O vínculo de G. Tá? Esse é o vínculo. Tá? E eu vou chamar de f de xy. A área. Ok? Os gradientes são grade de G igual a 2y. Ah, não tá. I mais. Tá? É... E o gradiente de f é yi mais j. Tá? Aí a gente aplica a regra dos multiplicadores de Lagrange, igual aos dois. E a gente vai ter que y igual a lambda. X é igual a 2 lambda. E o vínculo, né? X mais 2y igual a 1. As primeiras duas equações, ela nos dá as relações entre x e y, né? Então, x igual a 2y, né? Tá? X igual a 2y. E aí, combinando com a terceira equação, que é o vínculo, a gente tem 4y, né? Igual a 1. Portanto, y igual a 1 quarto e x igual a meio. Portanto, esse ponto P é o ponto meio quarto. Tá? A gente sabe que esse é o máximo porque o máximo ocorre em um ponto crítico, né? Ou no contorno. Nesse caso, os pontos de contorno são os eixos. Os eixos. Quer dizer, são nos eixos, né? É o ponto 1, 0 e o ponto 0, meio. Que dá um retângulo de área zero, né? O que a gente está falando? Tá falando que, vamos pensar no gráfico, tá? Qual é a interpretação gráfica desse problema? Imagina que eu tenho aqui essa equação, né? Equação, tá? Essa equação, ela é uma reta. Faça nesse sentido. Daí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que tem algum tipo... Qual é o P que está nessa reta? Imagina que para cada ponto P que está nessa reta, posso fazer desenhar um retângulo. Qual que é o retângulo que tem maior área possível? E aí, bom, os pontos dessa reta, os pontos que a gente tem, é esse P que a gente encontrou, esse ponto aqui
e esse ponto aqui. Esses são os pontos críticos. Ponto crítico, quer dizer, os pontos de máximo e mínimo. Ou ponto crítico, ou os pontos do contorno, né? Não dá para fazer retângulo nos pontos do contorno. Então, a gente sabe que esse que a gente encontrou é o ponto de máximo. Mais um exemplo. Um retângulo, ele tá no plano, tá? Tá colocado no plano também no primeiro quadrante. Uma das pontas no O. É, o ponto O na origem. E dois lados adjacentes são os eixos. Uma das pontas dos pontos P, exatamente igual ao exercício anterior, oposto a O, ele tá numa curva, só que dessa vez é uma curva que não é a reta, né? Não é aquela reta. É xy igual a 1, tá? E aí, usando os multiplicadores de Lagrange, encontre o ponto P, tem o mínimo perímetro, tá? E dizer como que a gente sabe, né? Então, a resposta. Primeiro, exatamente como a gente fez em cima. Vamos dar nome aos bois. Primeira coisa, o G é o vínculo, certo? Então, isso aqui é o vínculo, tá? O vínculo. E F, agora ele quer o menor perímetro, né? Então, menor perímetro de um retângulo, 2x, 2y. Isso é o perímetro, tá? Os gradientes. O gradiente da G é YI mais XJ. O gradiente da F é 2IJ. E aí, as relações de Lagrange, a gente encontra que isso aqui é igual a um lambda isso aqui. Então, 2 é igual a lambda y e 2 é igual a lambda x. E o vínculo, né? XY igual a 1, tá? As primeiras duas equações nos dá que x é igual a y. E combinando com a equação de vínculo, tem i quadrado igual a 1. Portanto, x é igual a 1. Por que 1? Porque está no primeiro quadrante. O menos 1 não está no quadrante. E quando x é igual a 1, y é igual a 1. Portanto, o ponto. E a gente sabe que esse é o mínimo, porque o mínimo também acontece ou no ponto crítico ou nos vínculos, né? E nesse caso, a gente está falando de um contorno que ele se aproxima infinitamente de zero. No infinito ele se aproxima de zero, mas ele nunca zera, né? Ele é um retângulo e seria um retângulo com perímetro infinito. E justamente, né? Que a gente tá. Dessa vez a gente tá olhando essa. Tá olhando assim. Esse ponto P. E só vai tocar no infinito, né?
limite ele não zera, né? Então, esse é o ponto. Bom, vou deixar um exercício, tá? Próximo vídeo. Encontre o máximo encontre valor, os valores de máximo e de mínimo de f de xy igual preguiçoso, xy igual x quadrado mais x em um círculo unitário. E depois dois fazer encontrar para x quadrado menos xy mais y quadrado em um quarto círculo círculo. Vou colocar do círculo. Em um quarto do círculo quadrado, quadrado, quarto é o que tá no primeiro quadrado. Ok? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.